Vitório! Olá, Juliana. Boa noite, a paz de A Jesus. paz de Jesus. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Está me ouvindo bem aí? Sim, estou ouvindo bem, está tudo certinho, Vitório. Vitório, Então, primeiramente estamos eu prontos quero. aí. Oi? Estamos prontos. Estamos aí, né, Vitório? Graças a Deus. Está entrando uma turma Isso. muito linda e maravilhosa aí. Mas eu quero É, já estou te vendo aí minha acolher, filha Vitório. Valéria. Isso. Quero te acolher com todo amor e carinho. E eu pensava comigo, quer dizer, deixa eu falar quem que eu sou, porque talvez está entrando alguém e nem sabe quem que é essa Juliana, né? Então, meu nome é Juliana, sou casada com Aloísio, é, estou, sou filha da comunidade católica Reviver, estou na comunidade há mais de 20 anos, servindo esse carisma, e estou hoje aqui para falar, né, de um assunto, e eu não poderia escolher outra pessoa que não fosse esse meu querido pai, que me acompanhou nesses 20 anos aí. Eu fico pensando assim, desses mais de 20 anos, quantas vezes eu tive que sentar com você para você me explicar aí qual que é o sentido do sofrimento na vida do cristão. E eu É tenho verdade. certeza que essa live vai ser muito abençoada. Tivemos já uma live, essa é a segunda, na busca de um sentido para viver, e o tema de hoje, o sentido do sofrimento na vida do cristão. E depois, claro, que nós não poderíamos encerrar sem uma oração de cura interior. Quem é esse homem que está aí dividindo essa telinha comigo? Se apresente, Vitório. Bom, meu nome é Vitório Evangelista Chaves. Eu milito no movimento de renovação carismática católica já há 34 anos. E há 31 anos eu sou cofundador e membro da comunidade católica Reviver. Sou casado com Maria de Lourdes Mendes Chaves e juntos nós temos 7 filhos, né? Eu tenho 7 filhos. Tem as 2 meninas, com a Maria de Lourdes, a Camila e a Carol, que são filhas dela biológicas, são filhas minhas do coração. E eu tenho os meus 5 filhos biológicos aqui em Belo Horizonte. E é uma graça de Deus estar com você aqui nessa noite para essa live. Que bom, Vitório. Para mim é uma graça também de Deus. Nós não poderíamos deixar de iniciar esse momento, né, em nome, invocando, né, a Santíssima Trindade, chamando, clamando a graça do Espírito Santo para conduzir todo esse momento que nós vamos viver agora, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus está presente no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vitório, eu gostaria de iniciar a nossa conversa. Eu vou até desativar aqui um pouquinho os comentários, para não atrapalhar eu te olhar. Eu vou trazer algumas perguntas, Vitório, que no decorrer, né, da vida da gente, aí, a gente vai se deparando com elas. Ora a gente mesmo se questiona, ora a gente é questionado, e a partir dessas perguntas que a gente possa estar, né,
à luz da palavra de Deus, entendendo melhor um pouquinho o que é esse tema, né, que nós trazemos hoje, o sentido do sofrimento na vida do cristão. A primeira pergunta é: Deus permite o sofrimento? É vontade de Deus, Vitória, que passemos pelo sofrimento? Vamos lá, vamos responder essa pergunta aí por etapa, né? Se é vontade de Deus o sofrimento, se Deus permite o sofrimento. Eu costumo dizer que Deus permite o sofrimento. Não que o sofrimento seja uma vontade exclusiva de Deus, mas permissiva. Deus permite. E Ele permite por quê? Ele permite porque Ele respeita como ninguém a liberdade humana. Deus é o único capaz de criar e de dar total liberdade ao homem, até mesmo para odiá-lo, né? Eu costumo dizer que Deus criou o homem e deu ao homem total liberdade. O homem, criou o robô, mas criou também o controle remoto, que controla. E Deus permite o sofrimento porque Ele criou o homem livre. E aí o sofrimento é fruto das minhas escolhas. Todas as escolhas que eu faço na vida, ela tem consequências. Consequências boas e consequências ruins. O Papa, hoje, São João Paulo II, na sua encíclica, se não me engano, Salvifici Doloris, onde ele fala sobre o sofrimento na vida humana, ele detalha isso de maneira muito interessante, né? A partir do livro de Jó, o Papa nos faz chegar a 3 conclusões muito interessantes. E a primeira delas é justamente ele vai dizer que o sofrimento é o castigo pelo pecado do homem. Talvez hoje na sociedade não soa bem a gente falar isso, que o sofrimento é o castigo pelo pecado do homem. Mas veja só, quando Jó, ali na história de Jó, aquele homem justo que não tinha culpa de nada, ele é provado por inúmeros sofrimentos. Todos nós conhecemos ali a história dele. Então ele é provado por vários sofrimentos. E Jó tem 3 amigos, e esses 3 amigos, eles aproximam-se de Jó, tentando convencer Jó que o pecado dele, que o sofrimento dele era a culpa pelo seu pecado. Evidentemente que ao longo do livro, Jó vai debater com ele sobre isso, vai provar a sua inocência, né? Mas essa é a primeira conclusão. Ele é fruto do nosso pecado. Talvez não soa bem a gente falar isso, mas basta entender uma coisa. Quando Deus determina, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Uhum. Uma pessoa chega para mim e diz assim: Vitório, fumar é pecado? Geralmente as pessoas fazem essa pergunta. E eu geralmente respondo para ela: não, fumar não é pecado. Pecado é você prejudicar a saúde. Pecado grave. Então, uma pessoa fuma a vida inteira. Depois ela adquire aí um câncer de pulmão.
Ah, foi vontade de Deus? Bom, foi fruto de uma escolha errada que você fez. Por que foi fruto de uma escolha errada que você fez? Porque quando você comprou o pacote de cigarro, estava escrito lá: fumar é prejudicial à saúde. Então, você desobedeceu esse apelo que você viu lá. Então, o castigo ele já está determinado. A desobediência da lei de Deus, da vontade de Deus, já está determinado o castigo. Então, eu não posso achar ruim, né? Eu lembro muito bem, e você recorda disso também, o padre Léo dizia assim: eu não tenho coragem de pedir a Deus a minha cura, porque eu estraguei a minha saúde fumando a vida inteira. Né? Então, ele sabia que as consequências viria. Viria. Então, às vezes, não soa bem a gente falar isso. Mas a gente tem que entender isso. Essa é uma das primeiras conclusões. Né? Evidentemente que não é a única. Uhum. O sofrimento é um castigo pelo pecado. O sofrimento também ele vem como prova, e isso vai ficar comprovado no livro de Jó. Ele era inocente, mas o próprio Deus reconhece a inocência dele, né? No diálogo ali de Deus com Satanás, Deus fala: ó, não tem, você viu que não tem servo mais fiel do que Jó sobre a face da terra? Então, o próprio Jó, Deus reconhece a inocência. Reconhece a inocência. Mas o sofrimento de Jó tem o caráter de colocar à prova a sua fé. Né? E, além disso, além desse caráter como fruto do pecado, é um caráter de prova no sofrimento, o pecado ele é um chamado à conversão. Quantas vezes Deus permitiu que o povo de Israel fosse exilado, fosse escravizado? Era um chamado à conversão. Tem uma passagem muito interessante, se não me falha a memória agora, no livro dos Macabeus, Macabeus 6, versículo 12, onde está escrito assim, ó: o povo estava sofrendo demais, muito sofrimento, a guerra, o povo sendo dizimado, Jerusalém invadida, destruída, os valores todos destruídos. E Judas Macabeus escreve o seguinte: considerem que esses castigos tiveram em mira não a nossa ruína, mas a correção do nosso povo. Então, Deus permite o sofrimento, porque ele é fruto do nosso pecado. Quando somos inocentes, tem como caráter de prova, provar nossa fidelidade. Então, quando nós estamos distante dele, para a nossa conversão. Então, está aí a utilidade da dor, a utilidade do sofrimento. Por isso que ele permite. Vitório, é bom isso ficar muito claro, né? Porque a gente pode se confundir muito, né? Com essa a liberdade, o amor de Deus é tão grande que nos fez livres, né? E não robôs. Vitório. A gente tem que entender, Juliano, que a liberdade, eu escrevi isso em um livro meu, a liberdade tem termo de garantia. Tem termo de garantia. Se você desrespeita ali as normas de garantia, se você compra um produto, você vai usar aquele produto não respeitando a maneira correta de usar. Se ele estraga, não tem garantia. A nossa liberdade é a mesma coisa. Isso. Eu fico pensando, eu estava refletindo e pensando, isso é um fato, né, particular meu, mas eu imagino que muitos que estão, talvez, acompanhando a gente, já passou por alguns fatos que eu vou dizer aqui.
existe hoje, eu não sei se eu posso falar que é uma imposição da sociedade, é alguma ideia que foi criada aí, que a gente tem que ser feliz e como que eu posso dizer? Uma cultura de que se você carrega no peito ali uma cruz, se você se diz cristão, se você vai à igreja, se você reza, peraí, então por que você está doente? Por que você entrou numa depressão? Não, eu pedi tanto a Deus um emprego e o Senhor não me deu. Outro dia mesmo, conversava com o Aloísio, o rapaz pedia oração para a gente porque ele estava com medo de perder o emprego. E aí nós rezamos, pedimos a Deus por ele e logo depois ele mandou assim, eu fui mandado embora. E o tom, né, da frase, da maneira como ele falou, a gente sentiu que ele estava sentindo com aquilo, tipo assim, Deus não me escutou, eu estou aqui servindo a ele. E eu, particularmente, por exemplo, eu que lido diariamente com a questão da depressão, da ansiedade, do pânico, que eu falo que eu lido porque, embora, graças a Deus, o Senhor já realizou muitas curas na minha vida, mas eu preciso ainda caminhar muito ainda. E tem hora que bate, né? As recaídas, os medos, mas aí eu tenho que me agarrar no Senhor. E eu já ouvi isso muitas vezes. Você que prega, que está aí ministrando a oração de cura, você não era para estar assim. Você não pode... Que isso? Depressão? Você precisar recorrer a um médico? Então, isso é algo que a gente vê nitidamente. Né? Eu fiz uma salada nisso daqui. Fala para a gente um pouquinho disso, Vitório, diante da experiência que você tem de tantos anos aí na sua vida pessoal e também nessa trajetória toda aí da caminhada sua de fé. Porque eu rezo, porque eu prego, porque eu sou cristão, porque eu sou discípulo de Jesus, eu tenho uma carteirinha de isenção de sofrimento? É porque tem gente que pensa que é assim, né? Porque eu prego, porque eu sou cristão, porque eu sou discípulo de Jesus, então eu tenho uma carteirinha de isenção de sofrimento. Quando o sofrimento vem à minha porta, eu arranco a carteirinha do bolso e falo, tá aqui, ó, eu sou isento ao sofrimento. Não. Isso não existe. Basta nós olharmos para o Filho de Deus. Basta olharmos para Jesus. Ele realizou muitos milagres. É o Verbo eterno de Deus que se fez homem. Entretanto, nesse mundo, conheceu a mais extrema das humilhações. O grande problema é porque a felicidade que nós ansiamos por ela não passa desse nível. Nós não conseguimos enxergar a felicidade prometida por Jesus no céu. Nós perdemos a dimensão do céu e aí a gente fica desesperado, querendo ser plenamente feliz nesta vida. E aí a gente entra em desespero. Quando nós temos a visão do céu, a gente sabe que todas as coisas nesse mundo é passageiro. Uma das primeiras palavras que eu procurei compreender profundamente na Bíblia, o sentido dela, e viver ao longo desses 30 anos, 34 anos de caminhada, foi a frase de São Paulo aos Romanos.
quando ele escreve que, primeiro, nada nos pode separar do amor de Deus. Nem o sofrimento, nem a dor. E ele vai dizer assim: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. E tudo é tudo. O problema é que a gente acha que esse tudo não inclui os desgostos. Que esse tudo não inclui o sofrimento, não inclui a doença, não inclui as perdas. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, Deus é Pai. Deus quer a minha salvação mais do que eu quero, mais do que o meu pai quer, mais do que a minha mãe quer. Entretanto, Deus permite o sofrimento em minha vida. Deus permite o sofrimento em minha vida. Para quê? Para que, através do sofrimento, eu seja também por Ele abençoado. Então, eu preciso de entender isso. Ninguém tem carteirinha de isenção à dor. Ninguém tem. Nossa Senhora não teve. Nossa Senhora é chamada de rainha, na ladainha, né? Rainha dos mártires. Pessoa mais pura do que a Virgem Maria. Sofreu. Mais puro, mais santo que Jesus. Sofreu. E todos nós vamos passar pelo sofrimento. Todos nós. A gente tem que entender, e eu falo muito isso, o sofrimento é um túnel. É um túnel. Um túnel que pode ter aí 10 quilômetros de túnel. Pode ter 10 quilômetros. Você entra nele, é só escuridão. Você não vê luz. É só escuridão. Mas se você persevera, se você continua caminhando, você vai ver a luz do outro lado. É um túnel. Você passa por ele. Do outro lado você vê a luz. Então nós precisamos aprender a unir o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz. Amém. Para se transformar em salvação para nós e em salvação para as outras pessoas. Vitória, eu fico pensando na vida dos santos, né, Vitória? Meu Deus do céu. A maneira como eles... a história, né? Você é devoto, estuda, né? Santa Teresa de Ávila. E, meu Deus, como que aquela mulher encontrou um sentido na vida dela. E se a gente for, né, olhar a vida dela, todo que ela experimentou e vivenciou, ela conseguiu experimentar um amor que, olhando a nós, né, a gente às vezes com um pequeno sofrimento, com algo que pode ser, né, passado, e a gente então dá um sentido tão grande, mas no sentido pejorativo, né, valoriza tanto aquilo, mas olha o que essa mulher e tantos outros santos da igreja, Santa Teresinha, que eu amo tanto, que encontrou ali no crucificado, no amor a Jesus de uma forma incondicional, agradecendo, sofrendo, chorando, vivendo na pele, né? Morrendo aos poucos, mas ali, ó, experimentando diariamente o desejo ardente de encontrar com o amado céu. E eu vejo como que nós perdemos, Vitório. O mundo tem perdido cada vez mais essa dimensão do céu, né? Do céu, que nós estamos aqui. Nós não, isso aqui, meu Deus, nós não estamos aqui para fincar, né, a nossa morada eterna, não.
Então, aí é onde a gente começa a ver, né, o desespero do povo, né, quando se bate com o sofrimento. Mas, meu Deus, e o céu? Nós precisamos entender isso. A história do povo de Israel tem que iluminar a nossa trajetória hoje. O povo de Israel, saído da escravidão do Egito, atrás de uma promessa de Deus. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel. Arrancá-vos-ei da escravidão do Egito e vos conduzirei a uma terra que mana leite e mel. Só que para chegar a essa terra, tinha um deserto árido, duro de se atravessar, difícil, que exigia resignação, que exigia garra do povo. E aí, na medida em que o sofrimento foram chegando, o povo foi blasfemando, foi se revoltando contra Deus, foi culpando Moisés por um monte de coisa, foi dando saudade do tempo da escravidão. O que aconteceu? Todos os israelitas morreram no deserto. Todos os que saíram do Egito morreram no deserto, sem conhecer a terra prometida. Neste mundo, esse mundo é o deserto que nós estamos atravessando. Os sofrimentos são os percalços que nós encontramos nesse caminho. E se a gente começa a murmurar, reclamar, a culpar Deus pelo sofrimento, é sinal de que a gente esqueceu da promessa. A promessa é uma terra que mana leite e mel. É sinal de que nós queremos, é o Egito, é a escravidão, é o pecado, é a morte. Nós temos que ter consciência que somos aqui peregrinos. Uma coisa que me encanta na vida dos santos e que eu, sem entender isso, eu li assim com muita dor, sem entender, aceitando, mas sem entender o sofrimento de tantos santos e outros como São João da Cruz, que parece que São João da Cruz parece, né, ele procurava o sofrimento. Vai gostar de sofrer assim na noite. Procurava o sofrimento. E às vezes, eu tenho uns 3 anos, uns 3, 4 anos que eu tenho me debatido contra isso de uma tal maneira. E eu tenho falado para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor sabe que tem 2 coisas que eu tenho muito medo. De ser humilhado e de sofrer. O Senhor sabe que eu não aguento sofrimento e não aguento humilhação. Mas um dia eu estava numa igreja, ia pregar numa igreja, e lá eu vi um Cristo crucificado, foi em Itaúna. Tinha um Cristo crucificado que ele descia, um Cristo grande, tamanho natural na cruz, pendurado assim no teto da igreja, e descia aquele Cristo imponente, bonito. Eu olhei para Jesus e falei para ele assim: Jesus, conceda-me a virtude da humildade. E eu escutei ele falando no meu coração: não, eu não te dou a virtude da humildade. Eu te dou a minha humilhação. Aí eu baixei o olho assim e falei: não, a sua humilhação eu não aguento. A sua humilhação eu não aguento. Veja só, nós queremos a virtude da humildade, mas não queremos a humilhação de Cristo. Verdade. E eu falava para ele, daí para cá, eu comecei a falar com ele: Senhor, eu não aguento humilhação e não aguento sofrimento. O Senhor sabe que eu tenho muito medo de sofrer. E eu comecei a ver sofrimento dos santos, e de São João da Cruz, e lendo São João da Cruz, e falei: meu Deus do céu, que homem doido. Mas vejam só,
comecei a ler alguns mártires. O grande problema é que a gente lê os mártires e a gente centra no sofrimento, como se o centro do martírio fosse o sofrimento. Não. O centro do martírio é o amor a Cristo. É a minha vida oferecida a Ele por amor. Por amor. É o ato de amor. É porque o amor é maior do que qualquer dor. O amor a Jesus é maior do que qualquer humilhação. É esse amor. Se a gente não tem esse amor, a gente mergulha da dor e não sai dela. É verdade. Eu vou ativar aqui os comentários, Vitória, para a gente olhar aqui o que esse povo está falando. Vamos ver aqui. Isso. Vitório, inclusive, você no seu livro, né? Eu estou aqui com ele, Ressignificando Nossas Tragédias. Eu recomendo esse livro. Eu tive umas lives anteriores a essa, de superação e fé. Inclusive, eu mandei esse livro para 2 mulheres que perderam toda a sua família num acidente trágico. E a maneira como essas mulheres começaram a enxergar a vida e perceberam que nessa tragédia ali, Deus tinha um propósito e queria realizar algo através delas, eu falei assim, eu tenho que mandar esse livro para elas, né? E ela me falou semana passada, falou, Ju, eu estou lendo esse livro, ela chama Juliana, minha xará. Eu estou já na metade. Chegou ontem, eu já estou na metade. E eu vou ler rápido, porque eu quero passar para a Bruna logo, para ela também ler esse livro. Então, eu fico aqui também, Vitória, eu quero indicar esse livro. É um livro que me ajudou muito. E que fala também, Vitória, da sua história. Porque talvez a pessoa está vendo Vitória aqui, pregando, Juliana pregando, mas não tem ideia do que você já passou, do que você já viveu na sua vida, né? Então, agora, eu gostaria que, né, se você quiser pontuar mais alguma coisa, mas que você rezasse também por nós, Vitória. Porque, como eu disse no início, você me ajudou muito a compreender justamente isso aí que você falou hoje. Não vou dizer para você que eu estou pronta, não. Vira e mexe, você vai ainda ter que me atender para me ajudar a explicar o sentido do sofrimento na minha vida, que sou cristã. Mas eu digo para você que se não fosse a fé experimentada diariamente na minha vida, através do carisma da comunidade católica, reviver, eu não sei o que seria da minha vida. E eu quero compartilhar com os meus irmãos essa oração também que você vai fazer por nós, que você já fez muitas vezes por mim. Pois bem, nós vamos então fechar aqui e fazer uma oração. Eu gostaria de falar muito rapidamente aqui 3 finalidades do sofrimento. Primeiro, o sofrimento é para a glória de Deus. Sofrimento é para a glória de Deus. No nosso sofrimento, quando nós aceitamos com resignação, Deus é glorificado. Quando Jesus é perguntado pelos discípulos sobre o cego de nascença, quem pecou para ele nascer cego? Jesus disse, não foi ele nem foi os seus pais. O que nele aconteceu é para que a glória de Deus seja manifestada nele. Então, essa é a primeira finalidade do sofrimento, a glória de Deus. Segunda finalidade, para o meu bem, para o meu crescimento. Eu tenho que entender isso. E a terceira finalidade, para o bem do outro. Uma das coisas que mais me encanta
e que eu vi nos escritos de São Paulo na carta aos Gálatas, quando ele afirma para os Gálatas que ele só pregou o evangelho ali na Galácia porque ele estava indo para Macedônia. Então ele adoeceu e não pôde mais seguir viagem. Parou lá. E por isso ele evangelizou aquela comunidade. Então, olha só, o sofrimento dele foi um benefício para aquela comunidade. Então, nós vamos de entender essas três finalidades do sofrimento. É para a glória de Deus, para o meu bem e para o bem do outro. Para o bem do outro. Então, vamos rezar, vamos pedir a Jesus aqui que nos dê a graça de uma cura, que nos dê a graça da maturidade cristã. Eu gostaria que você que está em casa nos acompanhando, o mais importante agora não é a imagem. Então, feche os seus olhos. O mais importante não é você viver aqui na tela, ver a Juliana, é você acolher a palavra de Deus no seu coração. A salvação não acontece porque você olha para a tela do celular. A cura não acontece porque você olha para a tela do celular. A cura acontece porque Jesus olha para você nesta noite. E ele olha com um olhar carregado de amor. Ele olha com um olhar pleno de amor. Pleno de amor. O texto bíblico afirma que Jesus passava por uma aldeia de leprosos. E aquele homem leproso, com a carne toda carcomida, ele aproximou-se de Jesus na medida em que a lei permitia, ou seja, 200 metros. E ele gritava: Senhor, se queres, pode me purificar. E o texto diz que Jesus tocou na ferida dele. Ele não podia se aproximar, mas Jesus tomou a iniciativa de aproximar dele e colocar o dedo na chaga dele, na ferida dele. Meu irmão, minha irmã, deixa o Senhor se aproximar de você. Deixa o Senhor Jesus colocar o dedo na sua ferida. Essa ferida que dói. Esse sofrimento que você não consegue entender é uma ferida que dói. Esse martírio que você não consegue entender é uma ferida que está doendo. E o Senhor quer colocar o dedo nela agora. Quer colocar a mão. Jesus coloca a mão não para fazer doer, mas para cauterizar, para limpar, para purificar. Jesus quer fazer dessa chaga de dor que está agora no seu coração uma chaga de glória. Uma chaga de glória. Senhor Jesus, eu te apresento agora, neste momento, Senhor, tantos irmãos, tantas irmãs que rezam conosco nesse momento. Corações que estão sofridos, Senhor. Corações que foram dizimados pelo desamor, pelas perdas afetivas,
perdas materiais. Toca, Senhor Jesus, na matriz de todo o seu sofrimento. Humilhações sofridas, Senhor. Senhor, está tocando em pessoas aqui que você foi humilhada. Humilhada. E você tem muita vergonha disso. Vergonha de tocar no assunto. Vergonha de contar para os outros a experiência que você teve de dor. Seu orgulho. É o orgulho que faz isso. O que faz você sofrer não é a humilhação, é o orgulho. É o orgulho, é o coração ferido pelo orgulho. Eu não merecia isso. Isso não podia ter acontecido comigo. Jesus não merecia, a cruz não podia ter acontecido para ele, aconteceu e ele acolheu com amor. Ele não se envergonhou da tragédia, mas transformou a tragédia em bênção. Jesus quer que você supere essa dor, minha irmã. Ele quer que você supere essa dor, meu irmão, transformando em bênção a sua tragédia. Cura, Senhor Jesus, todo o sofrimento interior, toda humilhação sofrida, Senhor. Cura, Senhor, todo medo que esta tua filha tem, que esse teu filho tem, medo de não ser amado. Medo de não ser bem recebido. Toca, Senhor Jesus. Cura, Senhor. Cura, Senhor, todas as nossas feridas afetivas. Essa carência histórica de amor que nos leva à escravidão, que nos leva à dependência, que nos joga, Senhor, numa situação de afetos desordenados que nos escravizam. Liberta, Jesus, pelo poder do teu sangue. Liberta, Jesus, pelo poder do teu nome, Senhor. Com seus olhos fechados, vai voltando com Jesus lá onde você sofreu. No auge do seu sofrimento. Volta com Jesus lá onde você se sentiu extremamente humilhada, extremamente humilhado. E deixa Jesus te amar nessa circunstância. Com seus olhos fechados, vai tomando a decisão de perdoar. Quanta gente sofrendo porque não é capaz de perdoar os seus algozes. Não é capaz de perdoar quem te negou amor. Não é capaz de perdoar quem te humilhou. Veja, a pessoa que te humilhou, ela está ajudando você a chegar no céu. Ela te ajuda a chegar no céu. Lembram da mulher pecadora do Evangelho? A mulher adúltera? Que humilhação! Os doutores da lei, os fariseus, ficaram vigiando aquela mulher dia e noite para pegar ela com o amante dela.
ficaram de espreita, porque tinha que pegar no flagrante, tinha que pegar ela na cama com ele. E eles vigiaram e pegaram ela. E arrastaram ela publicamente, no meio de todo mundo. Sabe o que eles queriam? Humilhar aquela mulher. Sabe o que aquela mulher fez? Fez com que os inimigos dela apresentassem ela ao Salvador dela. Você quer que os seus algozes te apresentem o inferno ou te apresente o céu? Os algozes da mulher pecadora apresentou ela para o Salvador dela. Então tenha um coração perdoador agora. Tenha um coração perdoador. Perdoe as pessoas que te humilhou. Perdoe as pessoas que te fez sofrer. O Senhor está tocando aqui numa esposa que você precisa perdoar o seu marido para transformar o seu casamento. Você já ouviu falar no perdão, está tentando perdoar, mas só tentar não vale. É preciso tomar uma decisão. Seja qual for a humilhação que o seu marido fez, causou em você, se você perdoa, você tem um encontro com Jesus e você apresenta ele a Jesus também. Dê o perdão. Procure perdoar todas as pessoas da sua família. Com seus olhos fechados, aí na sua casa, você vai repetir comigo e com a Juliana essa oração. Digam comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Derrama sobre mim. Derrama sobre mim. O dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. E me capacita, Senhor. E me capacita, Senhor. Para amar. Para amar. Para perdoar. Para perdoar. Eu quero amar e perdoar. Eu quero amar e perdoar. Mas sou frágil. Mas sou frágil. Sou pecador. Sou pecadora. Não consigo fazer. Não consigo fazer. Sem o auxílio da tua graça. Sem o auxílio da tua graça. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em teu nome. Em teu nome. Eu dou perdão. Eu dou perdão. A todas as pessoas. A todas as pessoas. Que me fizeram sofrer. Que me fizeram sofrer. Que me humilharam. Que me humilharam. Que foram causa do meu sofrimento. Que foram causa do meu sofrimento. Eu perdoo em nome de Jesus. Eu perdoo em nome de Jesus. Perdoo de modo especial. Perdoo de modo especial. Os membros de minha família. Os membros de minha família. Que não me amaram como eu desejava. Que não me amaram como eu desejava. Eles estão perdoados. Eles estão perdoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura-me, Jesus.
Cura-me, Jesus. Enche-me de amor. Enche-me de amor. E me dê a sua paz. E me dê a sua paz. Amém. Amém. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Que bom, que maravilha, Vitória. Quero olhar aqui se dá para a gente ver algumas pessoinhas aqui. Eu sei que o Tom entrou, o Tom de Minas, a Rosimeire, a Rafa Campos, o meu tio também, Mônica Ramos, a Alessandra, nossa querida irmã de comunidade, Rosaleda. Que povo bonito. Não vai dar nem para falar, Vitória, todo mundo aqui. A sua filhona linda e maravilhosa, a Gislene e Valéria. Valéria e Gislene fazem parte também do programa Um Olhar Sobre Mim, faz parte dessa equipe. O Tom achei que é possível a dor superar quando és livre para amar. É uma alegria vê-los. Essa aqui é uma frase do Tom de Minas. A Isabel. Que bom, Deus te abençoe. Que turma maravilhosa. Vitório, e eu gostaria de dizer para quem está acompanhando aí, tanto através do perfil da comunidade ou do programa, Um Olhar Sobre Mim, você que não curtiu ainda, né, o perfil da comunidade católica RV, vai lá, curte, veja lá todas as informações, tanto para você nos ajudar a continuar a nossa missão de evangelizar, que já está aí há 31 anos, né, Vitória? Graças a Deus. E também adquirir os nossos produtos. Inclusive esse livro que o Vitório teve a oportunidade de escrever, de nos presentear, que é Ressignificando as Nossas Tragédias, onde ele vai falar do testemunho dele. A Maria de Lourdes, né, minha afilhada de casamento, vai também contar lá a sua história. Então, vale a pena, né, Vitória? Vale muito a pena adquirir. E, além de adquirir, você vai, né, adquirir uma coisa muito boa, um produto muito bom para você, para a sua vida, para a sua fé, e vai ajudar também a comunidade Reviver, né, a estar aí evangelizando. Quero te agradecer mais uma vez pelo seu sim. Deixa eu ver aqui, qual é o Instagram da comunidade Reviver? É @CDCasaReviverOnline. Então, você pode entrar aí nesse perfil e curtir lá e seguir. Meu tio está falando aqui, é sempre muito bom. Meu tio Paulinho, minha tia Leida também está conosco lá de Esmeraldas. E falar com você que na sexta-feira, meu povo, nós estaremos com a nossa última live com a psicóloga Valdiceia. Ela vai estar falando um pouquinho para a gente também dentro desse assunto, trazendo um pouquinho sobre a obra do Viktor Frankl, né? Não sei se você já deve ter lido esse livro, né, Vitória? E Na Busca do Sentido da Vida. Sim, sim. Eu cito ele aí nesse livro, meu parece. Luiz Antônio, Chiquinho, tá também aí com a gente. Então é isso. Aí na sexta-feira, às 20h15, nós também estaremos através do perfil com mais uma live, encerrando essa semana que foi maravilhosa, que é Na Busca do Sentido para Viver. Vitória, obrigado. Podia ficar aqui o tempo todo, a noite toda, Vitória. Mas a madrugada está me esperando aqui. Pois é. Então eu quero agradecer a oportunidade. Deus abençoe a todos. Muita paz no coração. Estou vendo aqui uma grande amiga minha, Alessandra Rivelli. É a Alessandra que eu estou pensando, lá de Lavras? É a Alessandra. Alessandra, Deus te abençoe. Um abraço aí no seu pai, na mamãe, de todo mundo. Então tá. Deus abençoe a todos. Então nós vamos encerrar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e tenha uma noite abençoada. Tchau, Vitória. Amém. Fica com Deus. Com Deus.